Rural Notícias de volta e a interatividade de hoje é sobre o Plano Safra. O nosso telespectador Amarildo Silveira, lá de Carangola, Minas Gerais, pediu que fôssemos atrás de respostas sobre liberação de recursos do Plano Safra para a linha de crédito Pronampe Investimento. Segundo ele, o Banco do Brasil tem muitas propostas no Senop aprovadas, mas que estão aguardando repasses do governo. Então ele pergunta se existe previsão de liberação de recursos este ano. A nossa equipe procurou o Ministério de Agricultura para responder essa questão do Amarildo, mas até o início desta edição não tivemos retorno. De acordo com a publicação na página do Ministério da Agricultura, após o remanejamento de recursos realizados em agosto, o atual Plano Safra ainda conta com cerca de 336 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. Desse total, pouco mais de 251 bilhões são destinados ao custeio e comercialização, e outros 84 bilhões são para investimento. E se por um lado existem recursos, por outro lado temos produtores que ainda aguardam a liberação desse crédito, como é o caso do nosso telespectador que a gente assistiu agora há pouco. E sobre esse assunto, vamos falar com o consultor jurídico e ex-secretário de Política Agrícola do MAPA, José Carlos Vaz. Vaz, quase 4 meses depois do anúncio oficial do Plano Safra, o que está faltando para que esse crédito chegue de fato lá na outra ponta, né, para esse pequeno e médio produtor que precisa desse incentivo para continuar produzindo? Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, me parece que o custeio está chegando, tá? Não tenho visto muitas reclamações com relação ao custeio. O nosso produtor aí de Minas, ele deve ser provavelmente produtor de leite, e aí quer fazer um investimento agora na sua propriedade. E aí é um momento em que os recursos estão sendo consumidos muito pelo custeio. O Plano Safra ele foi anunciado com muitas lacunas orçamentárias, muitos recursos que não se tem certeza que eles vão ser alocados, principalmente no ano que vem. E com uma falha, uma novidade e uma falha. Uma falha foi distribuir recursos para a Caixa Econômica, que não era um ator tradicional no crédito rural. Aí você fazer remanejamentos, mas isso perturbou a programação financeira, tanto do Tesouro quanto dos agentes financeiros. A segunda questão é que também houve um aumento dos bancos, das instituições financeiras, que têm mais recursos de equalização. Então, acaba que o Tesouro deve estar tendo mais dificuldade para remanejar recursos, para detectar empossamento de recursos nas instituições financeiras e conseguir atirar de uma instituição financeira e passar para outra. Mas eu acredito que para os pequenos e médios produtores eles terão solução ainda nesse semestre. Eu estou muito preocupado com o ano que vem. Agora, também acho que após as eleições no fim de semana, nós vamos ter um fechamento das contas do Tesouro. O Tesouro vai fechar para balanço. Então, eu acho que o custeio vai ser bem feito agora no primeiro semestre da safra e o investimento para pequenos e médios, os bancos vão resolver. Tá essa discussão, o Tesouro me dá dinheiro aqui, o Tesouro não, vê o que você consegue fazer com o seu recurso ali. Então, eu acredito que o Banco do Brasil e o Sicredi, os bancos cooperativos, eles vão conseguir remanejar. E, em geral, os produtores vão conseguir contratar, os pequenos e médios vão conseguir contratar o que se pretendia para esse semestre com as taxas anunciadas. Talvez, um caso ou outro tenha que ter uma taxa 1,5% maior para poder operar sem equalização pelo Tesouro, que a situação financeira é bastante crítica para o Tesouro Nacional. Vaz, você falou aí então sobre taxas, queria manter um pouquinho sobre esse assunto, avançar aqui no nosso tema. Existem muitos bancos e outras alternativas de créditos no setor privado para a agropecuária. Mas em relação a taxas e também condições de pagamento, principalmente focando aqui no nosso tema que é o pequeno e médio produtor, essas taxas e essas condições de pagamento, elas são semelhantes a propostas pelo Plano Safra? O Plano Safra ele saiu um pouco exagerado nas taxas, para baixo, e mal alocadas. Então, você poderia ter mantido certas taxas para os pequenos e médios produtores, mas colocou muito recurso subsidiado para produtores de maior porte, que talvez não necessitasse nesse momento de dificuldades que a gente tem na economia mundial e na economia brasileira. Agora, até o ano passado,
você teve uma situação que a taxa Selic estava baixa, e aí realmente os recursos de mercado estavam disputando com o crédito rural. Então havia condições de atender os produtores rurais com taxas próximas ao do crédito rural. Porém, nós temos um agravamento da situação econômica mundial e brasileira, uma incerteza com relação ao futuro econômico do próximo presidente, quem será, e isso levou ao aumento da taxa de juros, que vai ficar aí para os próximos 2 anos e pouco nesses patamares. Então, o que nós temos que fazer? Temos que trabalhar para reduzir a burocracia do crédito rural, reduzir o seu custo operacional, para conseguir apresentar bem o produtor pequeno, de pequeno e médio porte, ao mercado de capitais, tá? Porque o que se fez até agora, em muitas coisas dessa lei, das 2 leis do agro que foram feitas, foi prender o produtor rural a novos senhores, que fazem a intermediação de recursos. Agora não são mais bancos, são corretores, estruturadores, traders, que estão fazendo essa intermediação. A gente tem que dar um jeito de ligar o produtor rural o mais direto possível com o investidor, para conseguir boas taxas. Então Tá é um certo, trabalho Vaz. nos próximos 2, 3 anos. Tá? Tá certo. É preciso, né, melhorar esses investimentos e também diminuir a burocracia, como você trouxe aqui para a nossa audiência, principalmente para esses pequenos e médios, lembrando que são esses, né, esses produtores da agricultura familiar responsáveis por alimentar, por trazer o nosso alimento aí de todo dia aqui para o brasileiro. Obrigada, viu, Vaz? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.